Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilago. O programa é produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, que é o nosso terceiro da série especial, que está discutindo a chegada do novo ciclo na cadeia produtiva do setor sucroenergético, nosso entrevistado é Paulo Galo. Paulo Galo, que é presidente do SEIS-IBR. Paulo, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu já começo lhe provocando. Você, de uma maneira até foi um dos pioneiros a falar em sintomas e sinais de retomada na cadeia produtiva sucroenergética. Isso antecedendo a última FenaSucro, você teve a coragem e teve uma visão estratégica, né, de dizer, olha, nós estamos percebendo que a hora da virada já começou. É isso mesmo? Ok, Ronaldo, muito obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com você, estar aqui com os nossos telespectadores, é sempre um prazer participar desse fórum importante de debate, de discussões e de, acima de tudo, novas ideias, né, para o setor como um todo. Olha, Ronaldo, eu acho que sim, né? Aquilo que a gente vinha falando, aliás, ao longo de toda a FenaSucro, mesmo nos eventos que a gente promoveu esse ano lá, seminários, congressos, workshops, essa era de fato a visão do mercado, ou seja, 2016 é o ano de fato da virada e realmente isso tem demonstrado ser verdadeiro, Ronaldo. Não naquela velocidade que todos nós gostaríamos que fosse, mas dentro daquilo que a gente havia previsto, ou seja, os investimentos retomando. Uma coisa muito importante é que parou de piorar, né? Então, só de estabilizar já seria muito bom, né? Porque nós viemos de alguns anos em sucessivas pioras, né? Todo o resultado de um determinado ano vinha sendo pior do que o resultado do ano anterior. E a partir de 2016, esse fenômeno ele se inverteu, né? Nós tivemos uma recuperação bastante expressiva nos preços do etanol, nos preços do açúcar, né? E a indústria de base já começa a sentir um reflexo disso. Então hoje, Sertãozinho, que é a principal área de atuação do SEIS ainda, as indústrias já estão com alguma carteira, nós já temos alguns projetos de fato já fechados, que estão em andamento, estão em produção, isso especialmente voltados para a produção de açúcar, né? Essa parece que ser uma tendência agora dessa virada 2016, 2017. Então aquilo que a gente falava durante a feira não era marketing de organizador de feira, de evento, realmente era a nossa estimativa e os números parecem estar comprovando essa tendência finalmente, depois aí de praticamente 8 anos de estagnação. Eu quero ressaltar e explicar isso para o telespectador, que logo após a FenaSucro, nós tivemos já algumas notícias aí no mercado de que, eu lembro bem, a retomada do projeto de produção de etanol da Down, no Triângulo Mineiro, uma usina muito grande. Aí, logo em seguidinha, o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, que tinha sido sócio da ADM em um projeto de 5 grandes usinas, uma delas apenas foi construída, as outras 4 acabaram não sendo construídas, e ele assumindo que ele, pessoa física, já estava estudando a viabilidade de retomar esses projetos para a construção de... E aí é tudo usina greenfield, quer dizer, uma usina chave na mão, o que traria já um resultado muito positivo para a nossa indústria de base. Nos últimos dias nós vimos aí o anúncio já de que o grupo Raíssen, que é Cosan, a associação Cosan com Shell, anunciando aí interesse em assumir as usinas da Bengoa, que são 2 grandes usinas aqui no interior de São Paulo, e o da Tonon também. E também anunciaram um interesse em investir 700 milhões num projeto de uma usina já que funcionando aqui no interior paulista. O grupo alemão Südzucker, que é um dos maiores distribuidores mundiais, maiores produtores mundiais de açúcar, mas aí açúcar de beterraba, anunciando também que quer assumir uma usina no Brasil. Não falou o tamanho, mas quer. Nós tivemos o Seminário Internacional do Açúcar há 15 dias, em São Paulo, onde o grupo COFCO
anunciou também interesse em investir em novas plantas, em outras usinas também. Quer dizer, isso já traz, perante a opinião pública, para quem estava acostumado a ficar desde 2007 sem nenhuma notícia, sem nenhuma perspectiva de usina nova, isso faz com que realmente a gente possa confirmar aquilo que você conseguiu enxergar à frente e trazer um pouquinho de alento, aí, não apenas para a indústria de base, mas para a cadeia produtiva como um todo. Sem dúvida, Ronaldo. São notícias boas, né? Você vê que são grupos multinacionais que já estão possivelmente antecipando um movimento, né, que a gente deverá ver nos próximos anos com relação à bioenergia, né? Fundamentalmente porque o mundo assumiu um compromisso muito grande na França com a COP21 de mitigação de emissão de gases, né, de efeito estufa, especialmente o CO2, já com vistas a 2030, né? Então, são compromissos importantes. O Brasil, inclusive, assumiu compromissos importantes lá, e isso tem muito a ver com a questão do etanol, né? O etanol como combustível puro, vamos dizer assim, principal no carro, como é o caso do Brasil, no caso dos carros flex, ou como um aditivo importante à gasolina, né? Hoje nós já temos no Brasil 27% de álcool anidro ou etanol anidro adicionados à gasolina, né? E os outros países, vários países, nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, estão aumentando também essa adição, né? Japão, alguns países da Europa, os Estados Unidos já há muito tempo. Então você vê que nós temos uma perspectiva, de novo, muito boa do ponto de vista internacional de demanda pelo etanol. O Brasil, se retomar a sua economia, né, que esperamos que isso comece agora a partir de 2017, ainda que de forma tímida, mas nós vamos ter problema de energia elétrica, porque nós estamos com o setor energético já bem saturado, né, próximo do seu limite. Já chegamos a operar no limite máximo em 2015 e só não faltou energia porque a economia realmente estava numa recessão brutal, né? Então são dois aspectos muito importantes para o longo prazo. No curto prazo nós temos o preço do açúcar, né, que está muito bom, muito atraente, né? O mundo hoje tem um déficit de açúcar, né? Não é que falte açúcar, mas os estoques estão diminuindo. E esse ano 2016, né, depois de muito tempo, a produção mundial de açúcar ficou abaixo da demanda. Então, quando isso acontece, você tem uma situação de desequilíbrio em que você precisa ir buscar os estoques, né? Os estoques diminuindo, a tendência é que você tenha uma melhoria de preço. Mas esse eu diria que são condições de preço para médio prazo, 2, 3 anos. Depois a tendência, como toda commodity, é que esse preço volte a cair, até porque as pessoas começam a investir, a produzir mais açúcar. A gente já tem uma previsão de que a safra, o ano que vem, 2017, vai ser mais açucareira do que alcooleira, até por conta de aproveitar essa remuneração e que gera inclusive divisas em dólar, né? Nós temos a notícia de que até o final de outubro, praticamente 1/3 da exportação de açúcar brasileiro já estava com os preços fixados em Nova York. Isso é muito bom, porque se os preços subirem, as usinas que já fecharam o preço até vão deixar de ganhar alguma coisa. Mas se esses preços caírem por alguma razão, elas já asseguraram o valor adequado para remunerar a sua safra. E há muito tempo que nós não tínhamos esse movimento com uma antecipação tão grande, né? Ou seja, 1/3 da safra já com preço garantido. Então, esses são fatores importantes, Ronaldo. Portanto, todas essas notícias aí não é de se estranhar. O que a gente espera é que, de fato, agora a gente entre novamente num círculo virtuoso, que é o que todos nós esperamos e precisamos. A presidente da UNICA, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Elizabeth Farina, que representou o Brasil num dos painéis aí da COP22 no Marrocos, ela anunciou numa coletiva de imprensa de que a cumprir, se de fato o Brasil for cumprir o que assinou na COP21 em Paris no ano passado, nós teríamos investimentos só no setor sucroenergético na ordem de 40 bilhões de dólares até 2030. E 2030 não está tão distante assim, estamos aí há 13 anos, né? Quer dizer, se imaginar isso também pode trazer uma nova alavancagem, e aí nós estamos falando basicamente de etanol. Um mercado que vem crescendo, a alcoolquímica começa a ser novamente rediscutida, né? A própria Braskem, que fechou um contrato com a NASA, com a exportação de aquele plástico biodegradável produzido a partir do etanol, é uma outra grande notícia. Nós estamos vendo aí tecnologias novas podendo ser aplicadas e que faz com que realmente a gente possa realmente olhar para o setor com outros olhos, quer dizer,
ficar com a certeza de que todo aquele investimento, aquela expectativa que nós tínhamos até 2007, possa voltar, evidentemente, em tamanho um pouquinho menor, talvez, mas as coisas estão acontecendo, a gente está percebendo isso. Você percebe, qual é o ânimo que você encontra junto aos seus associados no 6IBR? Olha, Ronaldo, eu encontro uma expectativa muito positiva, mas como eu disse, embora a curva tenha sido revertida, né, ou seja, deixamos de piorar e já temos uma melhora, né, ainda o reflexo nas empresas ainda não chegou de fato. Por quê? Mesmo essas empresas que estão com contratos firmados, elas precisam produzir, entregar, faturar e receber, né? Então, você consegue, às vezes, alguma pequena antecipação, até porque as usinas também não estão com caixa muito folgado para antecipar valores, né? Então, você tem todo um processo aí ao longo do tempo de execução. Normalmente, os projetos maiores, as partes combinam entre si um cronograma que a gente chama de físico e financeiro, né? Então, na medida em que o fornecedor, no caso as indústrias, vão cumprindo eventos que foram acordados em contrato diante desse cronograma, então ele vai tendo recebimentos, né? E você sabe, fluxo de caixa das empresas é uma coisa extremamente simples, são entradas e saídas de recursos ao longo do tempo, né? Então a gente ainda nós não estamos vendo ainda a entrada substancial no presente desses valores, mas que vão acontecer no futuro próximo, né? A diferença é que no ano passado nós não tínhamos essas entradas. Eu ia perguntar isso. No passado não tinha nem isso. Né? E a indústria, as empresas, né? Qualquer negócio, de modo geral, você sabe quanto é que você tem que pagar todo mês. Isso é sagrado, né? Teus compromissos com folha, com aluguéis, com despesas operacionais e tudo mais. Isso é ali, sagrado. Agora você não sabe quanto que você tem de receita. Às vezes você ter um negócio fechado, executado e entregue, não significa necessariamente recebimentos, porque esse é outro problema que nós tivemos, né? A inadimplência das usinas, por vários fatores, né, acaba refletindo no caixa das nossas empresas de base. Mas eu diria, Ronaldo, que o ânimo está muito melhor do que estava no mesmo período do ano passado. As pessoas estão mais animadas, a gente vê os cursos que a gente tem promovido de requalificação através do SEISE, tem tido uma procura muito boa. Então as turmas realmente que nós estamos fazendo, recentemente fizemos 2 eventos para a área de exportação, né, comércio exterior, eventos na área de gestão, eventos na área de recursos humanos. Isso tem tido uma demanda boa, significa que as empresas estão enxergando, sabe, que esse ano vai demandar esse tipo de coisa, porque senão não estariam fazendo cursos, né? Então eu acho que o ânimo melhorou bastante e vamos torcer para que a coisa realmente se concretize e que a gente possa ter um pouco mais de estabilidade nas regras do jogo. É isso que a gente precisa. Eu algumas vezes que entrevistei aqui empresários da indústria de base, eu fazia a seguinte pergunta: o que era pior para ele? A inadimplência dos seus clientes, as usinas, a inadimplência ou a falta de perspectiva e a falta de negócios? E invariavelmente a resposta era a primeira, né? A inadimplência, até porque não vamos ensinar nada para ninguém, todo mundo conhece o processo de uma indústria de base, ela investe em cima, tem que pagar mão de obra, encargos sociais, matéria-prima, energia, os impostos todos, e depois ficar sem receber é realmente muito dramático. O que atingiu mais? Você, como presidente do 6IBR, poderia talvez nos explicar isso. O que atingiu mais o nosso empresário? Foi a inadimplência ou foi realmente a falta de pedidos em carteira? Olha, Ronaldo, eu acho que é uma soma dos dois fatores, tá? Por quê? Num primeiro momento, nós tivemos uma queda muito acelerada das encomendas, né? Isso notadamente a partir de 2011, mais ou menos. Só que as empresas, por conta do ciclo anterior, que durou até 2008, 2009, elas estavam capitalizadas, elas tinham reserva, né? Então, as empresas tinham um fôlego, né? Aí o que acontece? Na medida em que o mercado foi enfraquecendo, os pedidos foram diminuindo drasticamente, essa reserva financeira que as empresas tinham, ela foi sendo drenada, né? Por quê? Você tinha lá que manter a sua estrutura, como você bem colocou. Folha de pagamento, são os custos que você tem operacionais. Por exemplo, para você botar uma equipe de vendas para vender, isso custa dinheiro. Você gasta com combustível nas visitas, você gasta com estadias, hotéis, transportes de modo geral e tal, o próprio salário do vendedor, enfim.
E isso foi comendo essas reservas, né? Então, numa economia saudável, você vai tendo uma perda dessas reservas, mas você vai repondo essa sua reserva com as novas vendas. E nós não tivemos novas vendas que pudessem gerar esse capital suficiente para recompor essa reserva ou recompor esse fôlego das empresas. Então, são vários anos em que você teve pouquíssimas entradas com as mesmas saídas, né? Então, isso acabou se refletindo fortemente a partir de 2014, quando se iniciou um ciclo pesado de demissões na cidade, né? Então, se você pegar Sertãozinho, para citar um número mais, talvez, chocante, né? Entre 2014, 15 e 16, até agora, agosto, setembro deste ano, nós perdemos em Sertãozinho como um todo 7 mil postos de trabalho. Desses 7 mil, 5 mil foram perdidos na indústria. Nós estamos falando de um período de menos de 3 anos, né? Nós estamos falando de 2 anos inteiros, que são 2014 e 15, e até o mês 8, 9, agora de 2016. Portanto, é uma perda muito significativa, muito expressiva. Isso não são números que a gente chuta, não. Isso é número do Ministério do Trabalho, são números oficiais, que qualquer pessoa pode checar lá online hoje e verificar a veracidade disso que eu estou te dizendo. Então, Ronaldo, as reservas foram sendo utilizadas no custeio operacional sem a respectiva entrada proveniente de vendas. E aí tem um agravante que é a questão da inadimplência, né? Então, às vezes, você, além desse custo que você tem normalmente, ou seja, o custo operacional da empresa, você paga independente se vender ou não. É o que eu costumo dizer, é para abrir a porta do boteco todo dia de manhã, né? Então, você tem que ter aquele gasto. Mas quando você tem encomendas, você tem um outro custo adicional, que são as matérias-primas, né? Então você vai sair comprando chapa de aço, dependendo do teu tipo de empresa, você vai sair comprando equipamentos eletrônicos, matéria-prima, tal. Então isso é um custo a mais e você embute aquilo, você tem que pagar, esperando receber. Se lá na frente, aquela sua previsão de entrada desses recursos não acontece, a sua situação que já era ruim piora. E aí o que acontece? Você tem que buscar dinheiro em algum lugar. Numa economia saudável e normal, o caminho natural seria ir buscar os agentes financeiros. Mas no Brasil, como nós não temos uma economia saudável, você vê que a taxa de juros é uma coisa absolutamente fora da realidade mundial. Então o empresário que precisa ir lá se buscar recursos no banco, depois ele vai ter uma nova dificuldade que é pagar esses juros. Porque não é lá pegar 1.000 e pagar 1.000. Você pega 1.000 e vai pagar 1.100, 1.200, dependendo do prazo de devolução. Então é isso, Ronaldo, é uma somatória que nos trouxe essa situação difícil. Como é que sai dessa situação? Tendo mercado. Tendo mercado, o mercado funcionando, o mercado comprando, as usinas, no caso, né, que é um fator importantíssimo para nós, voltam a comprar, voltam a investir. E com isso a coisa gira. É a única saída que tem, mercado. Em anos anteriores, nós tínhamos ainda uma alternativa, o tábua de salvação, que era a indústria migrar para outros segmentos. E um deles, que mostrava assim, uma perspectiva grande mesmo para o setor, eu sei de várias palestras, cursos e que foram fomentados pelo próprio SEISI, aqui em Sertãozinho, para discutir essa questão de como se inserir nesse mercado de óleo e gás. E óleo e gás também ficou muito ruim. Que impacto trouxe essa questão desse mercado óleo e gás, com a Petrobras retrocedendo, cancelando contratos, a nossa indústria aqui de Sertãozinho? Ronaldo, é como você disse, né? Fechou-se uma porta, né? Então, é óbvio que a gente não podia ficar nessa dependência total, histórica até, do setor sucroenergético. Mas tem um dado interessante. Às vezes a gente não percebe o que está acontecendo dentro da própria cidade ou da nossa comunidade. Nós fizemos uma pesquisa recente, o SEISI, com as 100 maiores empresas nossas associadas. Dentro das associadas são quase 500, tá? E constatamos o seguinte, hoje, né, agora, esse terceiro trimestre de 2016, 28% das vendas, ou seja, quase um terço das vendas dessas empresas já são para outros setores. Ah, é? Isso, né? Então é uma coisa surpreendente, né? Porque a gente vai acostumando a falar só de isso, de açúcar, álcool, mas 28% dessas vendas já são feitas em outros setores, né? E esses setores não tem uma estrela, são vários, inclusive para a indústria eólica.
né? Nós temos empresas em Sertãozinho, por exemplo, que fizeram fornecimentos de redutores para aqueles geradores eólicos, tal. Então tem uma série de coisas acontecendo na nossa indústria, e quando eu falo na nossa indústria não é só Sertãozinho, estou me referindo a Piracicaba, a outras regiões que tradicionalmente atendem o setor sucroenergético, que estão realmente diversificando, Ronaldo. Agora é óbvio que, infelizmente, nós pagamos uma conta ou uma crise dobrada. Além daquela crise que se iniciou em 2008, 2009, nós aqui sentimos fortemente a recessão a partir de 2014, que atingiu a economia como um todo, né? Isso virou uma coisa que se esparramou, e aí aquilo que já vinha muito ruim, muito difícil, ficou ainda mais difícil, sempre lembrando que os demais setores também já têm os seus fornecedores tradicionais. Então, se hoje uma empresa associada ao SEISE, que está habituada a vender em usinas, for querer vender para papel e celulose, por exemplo, ela vai ter que competir com aquelas empresas que já estão lá dentro, que já tem uma marca estabelecida, já tem um nome, já tem uma tradição. E isso torna as coisas mais difíceis. Porém, se a gente analisar que já temos 28% de presença das nossas vendas em outros setores, isso é uma prova cabal de que nós temos competência e temos condições de diversificar. E eu sempre insisto, não é deixar o setor sucroenergético de lado, é achar o complemento de renda que a gente precisa. É mais ou menos aquela pessoa que tem um emprego, mas que não está sendo suficiente para bancar todas as despesas de casa, ele arruma um bico, arruma um emprego paralelo. É isso que nós precisamos fazer, buscar mais fontes de receita, até porque a gente opera e vende durante 6 meses e depois tem que custear os outros 6 meses praticamente sem vendas, atendendo o setor sucroenergético. Nós precisamos preencher esse outro semestre que falta, e o melhor caminho para isso são 2: diversificar mercados no Brasil e buscar oportunidades lá no exterior. O que representou o fechamento da unidade de Sertãozinho da Dedini? Olha, fechou um ciclo histórico, né, Ronaldo? Quando surgiu a Zanini, na verdade, ela quando houve a então Zanini, a quebra da Zanini, você vê que nasceu todo um parque industrial de empresas que foram oriundas de lá. Já contamos essa história aqui muitas vezes, né? Teoricamente, a gente esperava que essa operação da Dedini aqui pudesse substituir a antiga Zanini, né? A antiga Zanini, que na sua plenitude gerou 5, 6 mil empregos, né? Não precisaria chegar a tanto, mas que tal 2, 3 mil, né? Para quem perdeu 5 mil postos de trabalho em menos de 3 anos, uma Dedini gerando 3 mil já daria uma bela amenizada no problema. Mas, infelizmente, ela também foi atingida por essa crise que atingiu a todos nós, e realmente é profundamente lamentável você passar ali em frente, o SEISE até está lá dentro do complexo, né? E você olhar para todas aquelas unidades onde tanta gente já passou, eu já passei, você, ver aquilo hoje paralisado. Mas é o que eu digo, por falta de mercado, tá? Se as coisas não tivessem se agravado tanto, eu não acredito que teria sido necessário o fechamento dessa unidade. Do ponto de vista empresarial, fez todo sentido. Eu acho até que a Dedini segurou até além daquilo que poderia ou deveria, né? Mas, de fato, eles estavam com uma capacidade ociosa absurda, somando as operações de Piracicaba com Sertãozinho. Então, vinham aí com uma capacidade, uma ocupação, na verdade, na faixa de 20% da capacidade. Isso não tem sentido, né? No mundo inteiro, não dá para você tocar um negócio nessa situação. Por isso que eu trouxe pelo fechamento aqui. Agora, quem sabe, né, se a gente vê uma retomada e os números que a Elizabeth Farina colocou lá em Marrakech, 40 bilhões de dólares de investimento até 2030, se concretizar, quem sabe a gente não vai ver a Dedini não só reabrir aqui, como crescer, né, Ronaldo? Sem sombra de dúvida. Uma questão também que fica muito clara quando você cita que deixou de piorar para o setor, a situação. Quem provocou essa piora, sem sombra de dúvida, isso não é novidade nenhuma, nós falamos, escrevemos, debatemos isso já nesses últimos 10 anos, essa questão foi realmente a falta de políticas públicas e a total alienação do governo federal a partir do segundo mandato do presidente Lula. Não foi só a Dilma piorou ainda, mas esta crise toda começou em 2007. Nós estamos falando do início do segundo mandato do presidente Lula. E o que a gente está percebendo que hoje, ainda que com toda essa instabilidade política e econômica que estamos vivendo ainda, mas a gente percebe que o governo erra menos. Eu até diria para você, eu não consigo achar, pelo menos desde que o Michel Temer assumiu, eu não consigo ver uma política pública anunciada que venha em prejuízo da cadeia produtiva canavieira.
Não, de fato, Ronaldo, eu acho que até a análise a gente poderia até expandir um pouco além da cadeia canavieira, né? O governo que assumiu aí do Temer pegou realmente um abacaxi gigante, né? A gente até pode questionar algumas decisões de ordem política do novo governo, né? Principalmente na política partidária. Mas falando na questão econômica, eu acho que matemática é uma coisa bacana, porque 2 mais 2 vão ser 4 sob qualquer ideologia, em qualquer lugar do mundo. E você simplesmente não tem como ficar gastando mais do que você tem capacidade de arrecadar. Então essas ideias que têm surgido, estão sendo debatidas à exaustão, sobre, por exemplo, a reforma fiscal, que é fundamental na minha visão, para uma retomada consistente do desenvolvimento do Brasil, ou seja, você ter os seus gastos limitados de alguma maneira, né? Não pode ser ao Deus dará e vamos que vamos, o famoso samba do crioulo doido que vinha sendo, né? Você ter a reforma da Previdência, que também é outra coisa que não é só mexer na questão de idade, etc., mas tem uma série de privilégios que eu tenho certeza que vão ter que ser mexidos, vai doer sempre no bolso de alguém, mas não tem como. Você tem um ditado muito antigo, você não faz omelete sem quebrar ovos, né? E a gente vai ter que quebrar ovos, Ronaldo. Eu acho que a população tem que estar consciente disso. Eu acho que essa guinada que nós tivemos à direita na eleição municipal agora ficou claríssimo o grau de insatisfação da população com as propostas de esquerda que vinham sendo sugeridas no Brasil. Eu não estou aqui entrando no mérito que é melhor se é direita, se é esquerda, se é centro. O que eu estou fazendo é uma constatação, está ali para quem quiser ver, que em função da situação que nós tínhamos na economia, na corrupção, na má gestão, na má governança, a guinada foi brutal. E o que a gente percebe é que essa é uma guinada mundial. Ou seja, você veja, estamos vendo hoje na Venezuela, o Chile deu uma guinada, está indo para esse caminho, a Argentina agora recentemente, e você vê a diferença que faz isso na imagem desses países. Como é que os negócios voltam? Porque você passa a ter o seguinte, olha, responsabilidade fiscal, Ronaldo. Então, se você acha que você pode ir aumentando gasto, é uma beleza. Eu pergunto, que presidente não gostaria de ter uma política social hiper boa, com muito dinheiro jorrando, mas a gente tem limitação, né? Eu estou morrendo de vontade de passear na Europa, ficar 2 meses lá de férias, mas eu não tenho recurso para isso. Posso ter daqui uns anos, quem sabe? Hoje eu não tenho, então eu não posso. Se eu tiver que ir para o exterior, eu vou aqui em Santa Cruz de Las Posses, com um abraço aos nossos amigos de Santa Cruz das Posses, que é o distrito aqui de Sertãozinho, e tudo bem, tá certo, é o que eu posso fazer hoje, né? Então eu acho que essa virada que o Brasil passou, está dando uma demonstração de que nós estamos no caminho certo, abrindo caminho para a redução de juros, que é fundamental, e para a retomada da economia, Ronaldo. Porque se não tiver confiança, e o governo federal, infelizmente, é quem tem que trazer essa confiança, a gente não vai conseguir para lado nenhum. O que você consegue enxergar para 2017? Se bem que quando se fala do setor do ciclo energético, nós não podemos nunca imaginar um ano, né? São sempre ciclos, de 3, 4, 5 anos. Mas o que você consegue olhar de diferente no seu radar para 2017 e 2018? Ronaldo, o século XXI vai ser o século da preocupação ecológica e com a preocupação energética. Se você for pegar o histórico da humanidade, século XIX, por exemplo, foi o século da industrialização. Então a humanidade ela migrou de operações agrícolas, fundamentalmente, para a operação industrial, né? A gente inventou a máquina a vapor lá na Inglaterra, isso gerou toda uma revolução industrial e as coisas começaram a fluir de uma maneira diferente. O século XX foi um século marcado por muita violência, né? O século XX foi um século em que a humanidade procurou a pacificação. Nós tivemos 2 guerras mundiais, essas 2 guerras sozinhas foram responsáveis pela morte de 80 milhões de pessoas, destruição da Europa, aquilo estava o caos, em 1945, tudo caído. Eu tenho certeza que uma pessoa que montasse num disco voador em 1945 e saísse hoje, em 2015, 2016, não iria acreditar como é que os europeus saíram daquela situação em 45 para ser as potências que são hoje. E o século XXI chega agora com uma missão. Ou a gente resolve o problema ambiental do mundo, ou nós não vamos ter mundo para brincar no século XXII. É uma questão de sobrevivência da espécie humana, tá? E isso passa necessariamente pela rediscussão de toda a matriz energética global, não é no Brasil.
Então isso, nós temos uma oportunidade, eu diria que nunca antes na história desse país ou da civilização, de apostar firmemente nas energias renováveis, né? Estamos falando aqui de energia solar, estamos falando de energia eólica, estamos falando de energias que talvez hoje ainda estejam escondidas dentro das universidades, que ainda não estejam aqui a público, né? Mas estamos falando também no biocombustível, né? O passado recente já mostrou que esse negócio de ameaça, vamos dizer, ameaça alimentar, isso se falou muito nos Estados Unidos, porque faz o álcool lá a partir de milho, vai faltar milho, isso já foi equacionado, foi mais um mimimi, uma modinha que já passou, né? E a gente tem condições de expandir ainda a nossa produção aqui no Brasil, não só para cana, como também para o próprio milho, né? Pesquisas genéticas que vão melhorar o rendimento da cana, o rendimento agrícola, tratos agrícolas, tem muito ainda para fazer nessa área. E o Brasil vai liderar esse processo, tá? Através do CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, que já está trabalhando fortemente. Nós vamos ter as primeiras variedades transgênicas de cana em breve, que são canas que serão resistentes a pragas, tipo, por exemplo, broca, essa coisa toda, que custam para o país 6 bilhões de reais por ano de perda nos canaviais, tá? Então, dentro desse contexto de se buscar novas energias e tudo mais, o setor sucroenergético vai ter uma oportunidade extraordinária. Até porque hoje o petróleo está baixo, mas até quando ele vai ficar baixo? Até quando será conveniente para os árabes manter o barril a 30 e poucos dólares? Até quando eles não vão decidir fechar as torneiras lá dos maiores reservatórios de petróleo do mundo para puxar esse preço para cima? Então, dentro da geopolítica, dentro dessa necessidade que o mundo tem de se limpar, né? Nós precisamos de novas fontes de energia que não poluam como a gente vem poluindo até hoje, Ronaldo. Tá? E isso vai impactar em duas coisas. Primeiro, na própria melhoria da qualidade de vida de todo mundo e segundo, em frear o aquecimento global. Que alguns insistem em dizer que é mentira. Por exemplo, o Trump diz que é mentira, mas ele está mal assessorado. Agora ele vai passar a ser bem informado, na condição do homem mais poderoso do mundo, com as melhores cabeças ao lado dele, ele vai entender que não, isso não é balela. Isso está aí, está demonstrado na prática. Então, o século XXI é o ano em que nós precisamos recuperar a qualidade do planeta e esse setor vai ter um papel preponderante, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Fora o que tem para crescer para fora. A África, por exemplo, é uma coisa extraordinária, o desafio que nós temos lá. A oportunidade que nós temos na África. A África tem terra, tem território, tem logística, tem proximidade com a Europa, enfim. É um continente para a gente estar de olho e os estrangeiros já estão de olho, tá? Esse ano eu estive em Londres, nós participamos lá de alguns eventos de investimentos em energia e a estrela do planeta é o continente africano, tá? Temos que estar de olho lá também. Então eu acho que é isso, Ronaldo. Não só para 2016, 2017, mas eu diria que até esse projeto ambicioso do governo, o Renova Bio 2030, que é um compromisso do governo federal em retomar e revitalizar o setor, é uma coisa extraordinária. Nós estamos falando em 2030. Como você mencionou, isso passa muito rápido. O pessoal mais novo aí, até 2030, tem anos pra caramba. A gente que já está meio no bico do corvo, assim, ó, 2030 são 14 anos, passa tão rápido, né? Era melhor que passasse mais lento, né? Mas vamos lá. Mas uma coisa é certa, o que nós tínhamos antes desta crise aqui em Sertãozinho, em Piracicaba, eu acho que dificilmente vamos voltar àquele tamanho, aquela grandeza que nós tínhamos. Ou posso estar enganado? Ronaldo, não sei, eu tenho minhas dúvidas, tá? Não é fácil. Não diria para você que isso vai acontecer o ano que vem. Mas tudo sinaliza para uma retomada. Talvez nós tenhamos tido um boom num período de tempo muito curto, talvez. Mas se essas coisas forem para acontecer, 40 bilhões de dólares de investimento que a Elizabeth apontou, fora as coisas que vão começar a acontecer. Se ela está falando de Brasil, né? Falando de Brasil. O Brasil, vamos dizer, atingiu os objetivos. Agora você imagina, isso se o Trump não mexer no jogo, mas Estados Unidos vão ter que fazer muita coisa, a própria Europa vai ter que fazer muita coisa. Esse ano nós temos mudanças importantes na Europa, com a finalização do sistema de cotas no açúcar lá na Europa. Então, veja as oportunidades que vão abrindo, né? E às vezes fazer usinas aqui no Brasil, não só para uso aqui, mas lá para fora. Lembrando que nós temos condições, Ronaldo, de concorrer com esse pessoal. Essa apresentação que eu fiz lá em Londres, eu levei
tudo para aqueles investidores, tudo que nós já fizemos aqui no passado, quantidade de caldeiras, de geradores, de turbinas, de tudo que você moenda, difusor e tal, não tem paralelo nisso no mundo, com a nossa qualidade, inclusive, porque tem os nossos concorrentes aí, chineses, indianos, eles chegam com preço, financiamento, mas a qualidade está muito abaixo da nossa. Eles ainda têm que comer muita cana, chupar muito açúcar aí, para poder ter o know-how que o Brasil tem. Então eu não sei, Ronaldo, de repente, passando essa fase toda de incertezas, eu acho que o futuro é extremamente promissor para o nosso setor. Podemos eventualmente até chegar de novo num cenário aquecido como aquele que nós tivemos 10 anos atrás. Oxalá. Oxalá. Uma questão que ficou assim, muito clara, muito nítida nesta crise toda, foi a falta de sinergia dos elos aí da cadeia produtiva sucroenergética. Usineiros caminhando para um lado, fornecedores de cana alinhados com outros objetivos, a indústria de base também caminhando no meio, sendo sufocada pelos resultados todos aí da inadimplência, projetos de recuperação judicial, né? Falta de mercado, você deixou isso muito claro já, e os trabalhadores também se sentindo aí pouco à vontade de poder discutir posições, porque o desemprego, e o que era pior ainda que o desemprego, era um fechamento de unidades industriais locais, e isso não foi só privilégio nosso aqui, isso aconteceu em Piracicaba, e aconteceu em qualquer região que tivesse uma indústria no Brasil, né? Para falar de uma maneira muito clara. Mas essa falta de sinergia ela acabou trazendo alguns prejuízos, não apenas à cadeia produtiva sucroenergética, mas à própria economia nacional. Você vê hoje isso um pouquinho mais bem administrado? Vocês conversam entre si? Nós temos aí a participação atuante do SEISE, né, junto um assento lá na Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura, né? Você consegue explicar isso para o nosso telespectador, de que maneira anda essa sinergia das lideranças do setor? Olha, Ronaldo, eu acho que isso é inquestionável, tá? Essa sinergia, assim, esse esforço comum. Aliás, quem começou com essa tese da cadeia produtiva foi o Adésio Marques, quando foi presidente do SEISE. Depois isso foi muito reforçado pelo Antônio Eduardo Toniello Filho, que me antecedeu, né? E o Tonho tem uma facilidade muito grande de acesso aos canais de política partidária, né? Então ele fez um belíssimo trabalho aí de botar a presença do SEISE em órgãos como a Câmara Setorial que você mencionou agora, que é a Câmara que se reúne em Brasília periodicamente para discutir as questões macro do setor. Ali se fala de cana até de poluição na ponta de chaminé. E o SEISE hoje tem assento lá. E eu tenho percebido, Ronaldo, por exemplo, os eventos que a gente tem feito, o SEISE tem sido frequentemente instado a participar, né? E hoje nós somos vistos pelas lideranças e pelas entidades que até então não olhavam muito assim essa questão da cadeia, como pares mesmo, como iguais, né? Então, quando a Única faz um evento, o SEISE é convidado e vice-versa. Nós convidamos o DOP. Recentemente eu fui convidado a participar do lançamento oficial da safra no Nordeste, né? E lá nós tivemos a oportunidade, inclusive, de palestrar para todos que estavam presentes, discutindo os aspectos macroeconômicos, de imagem, etc., do setor. Eu acho que isso é importante porque o objetivo é comum, né? Se a gente conseguir fazer cada um uma pequena contribuição para que o setor sucroenergético ele se recupere e ele volte a crescer, é bom para todos, né? Claro. É bom desde o trabalhador até o usineiro mais milionário do planeta, né? Todo mundo vai realmente retomar, voltar a ganhar dinheiro e voltar a desenvolver. E é importante, Ronaldo, é que esse setor como um todo, ele não só gera riqueza, mas ele distribui como poucos, né? O setor sucroenergético tem presença no Brasil todo, né? Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, enfim, gerando muito emprego e levando muita riqueza. Então essa união de forças, ela só pode ser benéfica. E eu acho que ela é uma situação já consolidada, não tem volta, porque os players entenderam a importância disso. Então, se todos entendem que é bom para todos, por que não manter essa política, né? E agora nós temos essa interlocução muito boa com o governo federal, né? E eu acho que através do RenovaBio 2030, nós temos uma ferramenta extraordinária. Vai haver um encontro agora em dezembro, promovido pelo Ministério das Minas e Energia, no qual o SEISE vai participar também. Aliás, a única entidade
não ligada diretamente à cana ou às usinas, a ser convidado. Nós vamos participar dessa reunião e o objetivo é gerar as diretrizes para que o governo implemente o mapa da estrada daqui até 2030. Qual é o papel do etanol? Qual é o papel da indústria? Qual é o papel da bioeletricidade na nossa economia? Porque, desculpa nesse Paulo, horizonte? isso Pois nunca não. foi definido pelo governo. Não, nunca foi. E a única sempre teve uma posição monocrática, dizer o seguinte, nós queremos que o governo defina o que espera de nós na matriz energética. Uhum. E nunca aconteceu isso. Pois é. Nunca aconteceu mesmo, Ronaldo. Porque dá um trabalho, né? Então, você planejar... Porque você tem que, como governo, você tem que assumir compromissos também, né? E planejamento, Ronaldo, ainda mais com tantos parceiros envolvidos, não é fácil você planejar. Mas eu lembro, o ano passado, em 2015, em março de 2015, eu estava num evento em São Paulo e tinha lá uma pessoa da Agência Americana de Desenvolvimento Energético e tal. E eu perguntei para ele o seguinte, olha, em 2007, o Brasil produzia mais ou menos 21 bilhões de litros de etanol e os Estados Unidos também aquilo, né? E passados 2007 até 2015, 8 anos, nós estávamos meio que estacionados ali em 22, 23 e os caras batendo 50. Então eu perguntei para ele, o que é que foi que os Estados Unidos fizeram que nós não fizemos, né? Por que que vocês dobraram a produção? Aí ele falou, o governo ajudou alguma coisa? Ele falou, olha, o que nós fizemos foi planejamento. O que o governo fez foi dar o mapa da estrada, definir claramente o papel de cada um, os volumes que se previa que seriam utilizados e tal, e mandou implementar. Então, uma regra, Ronaldo, que ela não muda todo para cada governo. Aliás, o que nós precisamos é que o etanol e a bioeletricidade, açúcar é diferente. Açúcar realmente é uma commodity que vai ao sabor dos mercados e tem que ser assim. Agora, etanol e energia são assuntos estratégicos. Então, isso vai ficar bom o dia que deixar de ser política de governo e passar a ser política de Estado. Exatamente. Ou seja, pode entrar PT, PSDB, PMDB, quem seja, mas a política de Estado ela é mantida e não política de governo. Aí você passa a ter horizontes que te permitam investir, calcular quando é que você vai ter retorno, quanto será esse retorno, com regras estáveis, né? É isso que o setor pede. Outro dia me perguntaram, Paulo Galo, vamos desenhar um pacto para o setor. Eu falei, o setor não precisa de pacto. Eu não acredito em pacto, Ronaldo. Eu não acredito que uma usina vai comprar uma caldeira, vai pagar menos só porque eu fiz um pacto. Ela vai esgoelar o fornecedor dela. É o papel dela, né? E quando o mercado estiver aquecido, eu não acho que nem um fornecedor de equipamento, eu vou fazer mais barato porque eu tenho um pacto. Concordo. Ele vai procurar levar o máximo. O trabalhador, eu quero o melhor salário possível. Isso é jogo, isso faz parte do jogo econômico. É isso que move o mundo, tá? Agora, você ter regras claras e definidas, aí é isso que nós precisamos. Então, governo, nos dê uma regra clara e definida que o resto a gente faz, não tenha dúvida. Paulo Galo, muito obrigado pelas boas notícias que você nos trouxe. Tenho certeza que o telespectador fica animado já para 2017, com novos cenários aí. Que você continue firme e forte à frente do SEISE. Você que teve, eu ia falar privilégio, mas aí você poderia achar que era ironia minha. Mas você teve sim, eu acho que o associado do SEISE teve o privilégio de tê-lo nessa que foi a pior crise que o setor sucroenergético passou em toda a sua história, né? E é muito importante o trabalho que você vem desenvolvendo à frente do SEISE, mantendo integrado o SEISE aí junto aos fóruns nacionais e internacionais, e que a gente tenha realmente um 2017 bastante melhor do que foi 2016. E que esta retomada agora seja uma retomada não apenas sonhada, mas efetivamente implementada. Não, sem dúvida, Ronaldo. Obrigado. Primeiro, obrigado pelas tuas palavras. Não é fácil você conduzir uma entidade no meio de uma crise dessa. Nós também sofremos muito do ponto de vista de receitas da entidade, né? Então nós estamos tendo que fazer alguns verdadeiros milagres lá esse ano. Mas graças a Deus está indo bem. Eu acho que pegamos o bastão que veio bem azeitado já das mãos do Tonho. A coisa está sendo conduzida, eu espero que lá daqui 2 anos a gente possa ter um sucessor com a mesma linha de pensamento, né, para fazer a coisa de fato acontecer, e que 2017 seja um ano que nós temos uma retomada mais robusta, porque uma coisa é melhorar, outra coisa é melhorar o que precisa. Então, você diz que o pessoal vai ficar animado e tal, não saiam por enquanto gastando muito não, vamos esperar a coisa acontecer, mas o fato é que o bom
é que deixou de piorar, né? Quem sabe, Claro. e já está aí, está evidente que os sinais deixaram de ser sinais, já temos coisas concretas, não no volume que nós gostaríamos que fosse, que precisamos que seja, mas já melhorou. Eu acho que 2017, Ronaldo, tem tudo aí para a gente mudar isso. Você sabe que nada é certo no mundo, a única coisa que é certa é que o Palmeiras não tem Mundial. Mas tirando isso, né, a gente espera que a incerteza fique menos ruim, e até para os palmeirenses não ficarem bravos, essa semana devem ser campeões brasileiros pela 7ª vez, né? Tá bom demais, deixa um pouquinho para os outros também, né? Tá bom, Ronaldo? Obrigado aí pela presença. Obrigado a você. E conte sempre com a gente. Obrigado a você também, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com o nosso 4º programa da série especial. Até lá, muito obrigado.